Deus e o homem são inseparáveis. Somos todos membros do corpo divino, participantes da natureza divina. Não podemos ficar separados. Nós somos um. Agora, vamos voltar às Escrituras para confirmar o que acabei de dizer. Cito agora o capítulo 64 do livro de Isaías. Ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és nosso oleiro. Nós somos obra de Tua mão. Agora, ouça com atenção. A palavra traduzida como Senhor é Eu Sou. Esse é nosso Pai, e você não pode afastar o Eu Sou de si mesmo. Agora, a palavra traduzida como oleiro é imaginação. Ele não disse o oleiro. Nosso oleiro. Então, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és nosso oleiro, nós somos obra de Tua mão. Então aqui, minha maravilhosa imaginação humana está agora identificada com o Senhor. É a palavra Jeová. E isso é chamado de Pai. Então, eu sou autogerado. Somos autogerados. Não somos o produto de algo diferente de nós mesmos. Esses termos são intercambiáveis. O Senhor, Pai, oleiro, imaginação. Pois oleiro é definido na concordância como imaginação ou aquilo que forma ou molda em forma ou aquilo que toma uma resolução ou aquilo que determina. Pois nos é dito: comunguem com seus próprios corações em suas camas e fiquem em silêncio. Pois, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que dele obtivemos o pedido. Não é outro. Posso realmente ter essa confiança em mim mesmo? Posso realmente, esta noite, comungar com meu próprio coração na minha cama e ficar em silêncio? Sabendo que ouvi o que fiz? Eu sei exatamente o que fiz. Posso ter confiança nessa ação? Pois não há outro Deus. Não há outro Senhor a quem eu possa recorrer. Tomemos, agora, o capítulo 18 de Jeremias. Ele disse: Meu povo se esqueceu de mim e queimou incenso a deuses falsos. Você leu isso no capítulo 18, versículo 15, de Jeremias. Mas agora voltamos ao início do capítulo, e a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. A palavra Jeremias significa Jeová ressuscitará, o que implica em seu nome que ele está dormindo e ainda não foi acordado. A palavra veio a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro, e eu te farei ouvir a minha palavra. Então, fui até a casa do oleiro, e lá estava ele, trabalhando ao volante, mas o vaso que ele tinha na mão estragou-se, então ele o transformou em outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Acabamos de descobrir que oleiro é minha imaginação. Desço até a casa do oleiro. Bem, acabei de ouvir que nosso oleiro é um com o Senhor, que é nosso Pai. Então, para onde eu vou? Em algum lugarzinho onde um homem está trabalhando com barro? Ah, ele está trabalhando com barro, mas acabei de descobrir que sou o barro. Nós somos o barro. Somos fruto do seu esforço, descobrimos quem ele é. Ele é minha própria imaginação. Então, recorro à minha imaginação e me pergunto: o que você se imaginou sendo hoje? Quebrado? Desempregado? Soltar? O que você fez hoje na casa do oleiro? Pois o oleiro é a sua maravilhosa imaginação humana. Agora, neste dia, qual era o conceito que você tinha de si mesmo? Depende inteiramente de mim, pois não há ninguém a quem eu possa recorrer. Eu tenho que voltar para o meu eu. Bem, esse é o oleiro. E esse é o único Jeová, esse é o único Senhor, o único Jesus. Então, quando perguntado: o que você acha de Jesus? Blake respondeu: é o único Deus, mas eu também, e você também. Jesus é Deus acordado.
Ele é o Jeremias quando dorme, e isto é Jeová se levantará. Ele se levanta, e quando ele se levanta, está desperto de Deus. Então, eu vou descer, se eu conheço a história, ainda vou cair enquanto ainda estou dormindo. Não estou totalmente consciente do fato de que sou o ser de que se fala, mas vou testá-lo. Eu vou tentar isso. Eu irei para a casa do oleiro, e o oleiro é minha própria imaginação. Agora, neste dia, o que eu imaginei? Estava estragado na minha mão? Ou foi algo que achei adorável e quero preservá-lo e torná-lo um estado real em meu mundo? Ou eu poderia mudar um pouco e torná-lo melhor? Bem, se eu pudesse melhorar, então melhore, porque não há ninguém a quem eu possa recorrer. Devo ir para o meu próprio coração na minha própria cama, e então, quando eu fizer o que sou chamado a fazer, fique em silêncio, tenho total confiança naquilo que fiz. Se eu tiver total confiança nisso, isso deverá acontecer porque não existe outro Criador. Não existe Criador no mundo, exceto a sua maravilhosa imaginação humana, e esse é o você imortal. Não pode deixar de existir quando esta pequena roupa que você está agora vestindo para fins criativos for retirada. E você fará isso. Você vai tirar na hora certa. Quer o mundo chame isso de suicídio ou não, toda morte é suicídio, porque não há mais ninguém que possa tirar isso de mim, mesmo que ele atire em mim. Não importa o que ele faça comigo, sou apenas eu, porque somos todos participantes da única natureza divina. Todos nós coexistimos com Deus, e Deus e o homem são inseparáveis. Eles são um. Portanto, não posso recorrer a outro, embora na minha cegueira eu queime incenso a um falso Deus. Sou chamado a ficar perfeitamente quieto e saber: eu sou Deus. Como nos é dito no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu mato, e eu vivo. Eu feri, eu curo. Eu faço todas essas coisas. E não há ninguém que possa livrar-me da minha mão. Seu capítulo 32 de Deuteronômio, seu versículo 39. Não há ninguém fazendo nada além de Deus, e Deus e o homem são um, ou mais o homem de quem falo é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é o verdadeiro você, o você imortal. Assim, no livro de Amós, ele faz a pergunta: será que o mal acontece a uma cidade, a menos que Deus o tenha feito? O mal acontece a uma cidade, a menos que Deus o tenha feito? Agora sabemos quem é Deus, então todos os horrores do mundo que nos sobrevêm, Deus fez isso. Mas quem é Deus? Nossa maravilhosa imaginação humana. Sim, até os terremotos, os vulcões, todo horror do mundo e toda coisa adorável do mundo, nossa maravilhosa imaginação humana fez isso, porque ela é uma com o Senhor Jeová. Existe apenas um Deus e não existe outro Deus. Agora, se você pensa que isso é ateu, você pode pensar o que quiser, mas eu não acho que você pensará. Mas o mundo, ainda não incluído neste conceito, pensará assim. No entanto, posso dizer-lhe que antes de começarmos a queda, não caímos por causa de algum erro que cometemos. Esta foi uma descida deliberada da consciência a este nível com um propósito: provar o nosso próprio poder criativo, que poderíamos realmente descer a este mundo e enfrentar a morte, o que parece ser a morte eterna, e conquistá-la. Não fingir que estamos morrendo, mas realmente morrer, e ver todos eles morrerem ao nosso redor, e ainda assim conquistá-lo. Mas antes de descermos, traçamos um plano. Preparamos um caminho para retornarmos, e esse caminho está descrito nas Escrituras e eu contei isso noite após noite, pois ninguém pode realmente ver você, o ser real que você é. Eles veem a máscara que você usa, mas não o ser que você é. Não através de olhos mortais eles podem ver isso. Sua glória está completamente escondida dos olhos mortais, mas você saberá disso quando vir o Filho.
Esse filho, a soma total de todas as experiências do mundo, está diante de você, e então você sabe. A memória retorna. E ele estará diante de todos neste mundo, e a memória retornará, e então vem a cortina final quando ela desce sobre todos, e nós somos os irmãos que éramos antes que o mundo existisse. Todos glorificaram, todos retornaram à glória que ele deliberadamente, conscientemente abriu mão para assumir a limitação dessas vestimentas que estamos vestindo agora. Não vamos nos esquivar disso. Todas as roupas, todas as fraquezas que assumimos. Estou lhe contando por experiência própria. Aqui, ontem de manhã, passa um pouco das 4 horas, e esses homens muito sábios. Homens aparentemente sábios, na área médica, e depois uma mulher, uma senhora atraente na casa dos 40 anos, e ela era psiquiatra, também da área médica, mas psiquiatra. E fui trazido para a cena dos 3 e eles estavam me dando toda essa bobagem, e eu disse: eu sei exatamente a sua intenção, mas para mim é tudo estúpido. É tudo bobagem. Então me veio à mente aquilo que eu sabia ter escrito inúmeros anos atrás, antes que o mundo existisse, e está registrado nas Escrituras. Mas a memória retorna. Eles eram tão sábios. Esses grandes adultos. Eu disse: a menos que vocês se tornem como uma criança, não poderão entrar no reino dos céus, e eles pareceram surpresos. Eu disse: bem, sou inteligente o suficiente para saber o que você está me dizendo. Eu entendo cada palavra que você está me dizendo, mas não aceito. Agora, uma criança pequena pode não entender o que estou dizendo, mas a criança confia em mim. Ele confia em mim e dirá: eu acredito. A menos que você, com toda a sua chamada sabedoria deste mundo, o mundo exterior e consciente, você pode abandoná-lo e acreditar na história que vou lhe contar, pois se eu lhe contasse o que experimentei, você, em seu atual estado consciente, não poderia aceitá-lo. Você tem que se transformar e se tornar uma criança para realmente aceitar isso. Se eu lhe contasse sobre um tipo de nascimento diferente daquele que você conhece, e a única coisa que você sabe, e você está me dando tudo isso. Estou lhe dando a palavra bobagem, pois foi isso que eu quis dizer, toda essa bobagem, e ela veio até mim e encostou o rosto no meu. Eu disse: sei exatamente quais são suas intenções. Essa é a sua terapia? Posso te contar? É estúpido. Não tenho nada de errado comigo, e em segundo lugar, a sua terapia é um disparate puro. Se você ouvir apenas por um momento, eu lhe direi o que sua mente racional não pode aceitar, mas se você se tornar uma criança, pois sei por experiência própria. Tenho um sobrinho que veio da Tailândia recentemente, ele veio e eu lhe contei uma história. Ele não conseguiu entender minha história, mas eu disse: você acredita nisso, Roger? Sim. Ele acredita nisso. Ele não conseguia entender do que eu estava falando, mas confiava em mim, e ao confiar em mim, ele acreditou. Assim, Blake, ao escrever ao seu amigo Samuel Palmer, disse: você poderia ver o que eu vejo, mas não confia nem cultiva isso. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente levar a imaginação ao estado de visão e pronto. A coisa toda está feita. Então, você pode ver o que eu vejo e fazer o que eu faço, e tudo o que você precisa fazer é levar a imaginação ao estado de visão, e pronto. Portanto, ele não reivindicou para si algo separado de Palmer, ele estava conversando com seu amigo, Samuel Palmer, e pensou: bem, agora você é dotado de uma certa faculdade. Ele disse: eu também tenho a faculdade, mas a cultivo. Eu tenho o corpo docente e você tem o corpo docente porque somos um. Jesus, sim, é o único Deus, mas eu também e você também. Jesus está desperto em Deus, e estou lhe dizendo por experiência própria, ele dorme com tudo. Chame-o de pai, chame-o de José, que dorme.
Ele é o sonhador. Quando ele acorda, ele é Jesus, e Jesus, que se autodenomina Filho, é um com o Pai, mas agora o Pai está acordado, pois no final só existe Deus. Existe apenas o Pai. Então, eu lhe digo, sua maravilhosa imaginação humana é Deus. Não é como Deus, é Deus. Não existe outro Deus. E você não pode separá-lo, nem por um momento. Se fizer isso, você queimará incenso para deuses falsos e fará todo tipo de coisas fora de si mesmo e os adorará, e isso não é Deus. Estou falando do você mortal que não pode morrer. Não pode morrer. Isso é Deus, tão confiante de que poderia vencer a morte que desistiu de sua beleza, de seu corpo glorificado, e assumiu isso, indicando o corpo físico, e tornou-se obediente até a morte, até mesmo a morte nesta cruz. E ainda assim, poderia superá-lo. Mas eu lhe digo, ninguém irá falhar. Muitos duvidarão, mas ninguém pode falhar. Ele deixaria os 99, que acordaram, e iria em busca daquele que ainda dorme. Não posso descansar nem por um momento se um dos meus irmãos não for redimido. E posso te contar. O mundo pode não acreditar nisso, pode não saber disso, ou mais é pelo verdadeiro e renovado despertar da imaginação que todo o vasto mundo anseia. Essa é uma experiência espiritual que coroa e redime a experiência. É esse grande acontecimento que realmente coroa esta experiência, pois sem isso, qual seria a experiência? É o despertar do ser que adormeceu deliberadamente para ter esta experiência, porque este poder é tão grande, a menos que ele abrisse mão do seu poder e do seu corpo glorificado, que desafio você poderia lhe dar? Então, ele teve que desistir completamente e assumir as restrições e limitações do homem essa coisinha aqui, indicando o corpo. Mas aquilo que agora está sonhando no homem é um com Deus, e é Deus. Esse é o Pai. Então, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és nosso oleiro, e nós somos obra de Tuas mãos. Nossa imaginação é o Senhor. Nossa imaginação é o Pai, e em busca do Pai. Estou em busca do meu eu. Estou procurando o meu eu, e quando o encontro, só o encontro através dos meios que estabeleci no princípio antes que o mundo existisse e que era um filho. Pois se eu sou pai, deve haver um filho. Então, eu configurei para ele no começo, que quando eu passar por todas as experiências que posso ter no mundo da morte e da decadência, quando eu saio disso, ele tem que se moldar em um só ser, e isso é fruto do meu esforço, e ele é o filho, e seu nome é Davi. Então, quando conheço David, de repente tudo volta, e aqui está minha memória. Aquilo de que desisti retorna, e ele fica diante de mim e me chama de pai. Eu sou seu Senhor, eu sou seu pai, e eu sei que eu sou, e ele sabe que eu sou, e essa é a coroa que redime as experiências, os horrores pelos quais passei. Pois eu interpretei todos os papéis. Nenhuma parte eu poderia ter omitido. Sim, o ladrão e o juiz, o assassino e o assassinado, já desempenhei todos os papéis do mundo. E é por isso que hoje posso realmente dizer: Pai, significando meu eu, perdoe-os, pois eles não sabem, durante o sono, o que fazem. Deixe-os como estão. Mas conte a história repetidamente. Com que frequência, Senhor? 70 vezes 7. Continue contando e contando até que isso passe e comece a abalar o sonhador dentro daquele que está ouvindo você. Então, a menos que você se transforme, disse ele, e se torne como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Assim, toda a educação dos homens, todas estas honras maravilhosas que aplicamos uns aos outros, eles enterram a mente e impedem que ela realmente se torne como a criança. O que estou lhe contando eu nunca poderia ter descoberto através da razão. Eu nunca poderia ter encontrado isso em um livro. Está na Bíblia, mas eu não vi até que aconteceu.
Agora compartilho com vocês o que já está na Bíblia, mas eu não sabia até experimentar. E quando experimentei isso, comecei realmente a pesquisar as Escrituras para descobrir que elas sempre estiveram lá. Quando li aquele capítulo, mal percebi que Tu, Senhor, és nosso Pai, nosso oleiro. Sempre pensei que isso significava algo externo. E então procurei para descobrir que oleiro significa imaginação ou moldar em uma forma. Mas a palavra é nosso oleiro, não a imaginação, nossa imaginação. Tu és nosso oleiro. Você quer dizer o Senhor? E a palavra é Jeová. Eles soam como Adonai, Adonai é o que usamos em vez de dizer Jeová. Tudo bem, por isso é chamado de o Senhor, definido nas Escrituras como o autoexistente, eterno, que não tem começo nem fim. Esse é o Deus, o único Senhor, e Ele é Pai. Mas é nosso Pai. Ó Senhor, Tu és nosso Pai. E agora nosso Pai é nosso oleiro. E eu descobri que o nosso oleiro é a nossa imaginação. Então, eu sou meu próprio Pai. Mas eu não sabia disso. E como eu saberia que aquele pai é o pai de Davi, pois Davi disse: Eu contarei o decreto do Senhor, e ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Mas quem teria pensado por um momento, lendo aquela história, milhares de anos antes deste momento? Que está falando de mim? Falando de você. Que somos o pai que disse a Davi: Tu és meu filho. Então vem o sonho muito profundo, e sonhamos esses horrores do mundo. E então chega aquele momento em que eu me chamo das profundezas, pois eu sou o Pai. Eu sou o Senhor, e assim, eu chamo meu próprio ser. Eu me acordo, como havia predeterminado em um determinado momento, depois de ter desempenhado todos os papéis. Mas, quanto tempo, quão vasta, quão severa foi a angústia antes que eu me encontrasse, demoraria muito para contar. Mas eu encontrei o meu eu, e o único que poderia ter me revelado a mim mesmo era meu filho que eu estabeleci no princípio ou antes que o mundo existisse. Assim, então nos é dito: Ninguém sabe quem é o filho, exceto o pai, e ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho, e qualquer pessoa a quem o filho escolha revelá-lo, pois ele tem que revelá-lo no final, e então o pai desperta. Agora, pegue o capítulo 78 dos Salmos. O título disso é Asaf. Isto é, o salmo é um salmo de Asaf. Asaf significa reunir e registrar, pegar todas as coisas e juntá-las. E então ele disse: Abrirei minha boca em uma parábola e proferirei palavras sombrias de antigamente. Ditos obscuros de antigamente, coisas que são difíceis de entender. Então, agora, ele conta toda a história de Israel, como a chamamos no Antigo Testamento, e conta a história inteira, e diz que é uma parábola. Ele lhe diz que são palavras sombrias, difíceis de entender, e então ele chega ao fim, é um belo capítulo longo, e o que ele diz? E o Senhor despertou como que de um sono, como um homem que se levanta de uma bebida forte. E então ele declarou David. David é seu príncipe. Davi é o seu pastor sobre todo o povo. No final, ele registra todas as coisas pelas quais o homem passou, e então vem. O Senhor começa a despertar, e ele desperta como quem acorda do sono, como quem acorda do vinho forte, como se fosse um sono de embriaguez, onde todas as coisas poderiam acontecer, e então ele acorda. E para quem ele liga? Ele liga para Davi. E tudo termina com a nota de David, depois de toda a série de parábolas. Assim, uma parábola é uma história contada como se fosse verdade, deixando quem a ouve lutar com ela, deixando-o descobrir o significado por trás da palavra escrita. É contado como se fosse verdade. Agora, é preciso descobrir a ficção a partir do fato. O que isso está tentando transmitir? É contar uma história.
Você passará pelo Mar Vermelho. Você levantará a serpente no deserto. Ele está contando todas essas histórias, e então vem. E então o Senhor desperta. Ele acorda da parábola e encontra o caroço. Ele encontra a verdade, e então ele chama Davi. Então Davi aparece, e Davi fica diante de você e o chama de pai. E a alegria que você sente quando vê seu filho diante de você, você não tem outro filho, apenas David. Pois seu filho neste mundo é um irmão. Tenho um filho, tenho uma filha, ambos são meus irmãos na eternidade. Tenho esposa e tenho outros irmãos aqui, eles são todos meus irmãos na eternidade. Pois na eternidade estamos todos acima da organização do sexo. Nós somos os Elohim, e Elohim é uma palavra plural feito de outros, Elohim. Então, todos nós somos os deuses que desceram. Então, quando você ouvir a palavra amanhã ou pensar nela esta noite, não deixe a mente pular para algo externo. Comunique-se com seu próprio coração em sua cama e depois fique em silêncio. Mas veja se você comunga conforme deseja moldar esse quadro, pois todo o versículo é este. Iraí-vos, mas não pequeis. Comungue com seu próprio coração em sua cama e fique em silêncio. Mas isso não diz para você não ficar com raiva. Então, o dia foi um dia explosivo. Explodir. Fique com raiva, mas não peques. Pecar é errar o alvo. Não vá para a cama agora e deixe o sol descer sobre sua raiva. Tudo bem, explodir. Tire isso do seu peito, por assim dizer. Agora considere tudo o que você jogaria fora no passado como um vaso quebrado e você não poderá consertá-lo. Não ou mantenha o mesmo recipiente e reformule-o agora em uma nova forma, como lhe parecer bom fazer. Então, o fim de um dia, tudo bem, então não foi um bom dia. Explodir então, ou mais não peques. Não deixe o sol descer sobre sua raiva. Fique aí e simplesmente refaça. Retrabalhar o que ser? Retrabalhe-se. Você é o barro. Esta coisa aqui, indicando o homem físico, é ver o mundo com base no que você supõe ser. Então, agora você realmente faz isso. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma história. A senhora está aqui esta noite, esta é a mãe. Ela disse. Nosso filho continuou falando e falando e falando que queria uma mini bicicleta. Bem, o pai dele e eu não queríamos que ele tivesse uma mini bicicleta, mas ele continuou falando e falando e falando sobre isso, e então, um dia pensei. Agora vou mostrar para ele. Eu disse. Agora me diga, Dusty, se você tivesse sua mini bicicleta, onde ela estaria agora? Ele disse. Na garagem. Ela disse. Tudo bem, agora está na garagem. Certo? Aí está. Agora, você vai buscá-lo e onde você o usaria? Bem, ele disse, eu usaria isso na entrada da garagem. Bem, a mãe disse a Dusty. Bem, você não pode fazer isso, pois temos vizinhos, e eles declararam em termos inequívocos que não tolerarão uma mini bicicleta na entrada de sua garagem, e a entrada deles se junta à nossa. Então, eles não vão permitir isso. Agora, onde mais você usaria isso? Bem, eu usaria na rua. Eu dirigiria na rua. Mas isso é permitido? A mãe disse. Bem, ele disse, eu não sei. Bem, ligue para a polícia e descubra. Então, ele foi ao telefone e chamou a polícia, e a polícia disse. Não, você não tem permissão para usar mini bicicleta na rua. Tudo bem, foi isso. Agora, onde mais você usaria isso? Bem, no lote de Maio. A My Company tem um estacionamento enorme, ou vou até lá e uso. Você tem que ter permissão. Tudo bem, ligue para a My Company e peça permissão.
Então, ele foi até o telefone e ligou para a My Company, e eles disseram: Não, estamos abertos 7 dias por semana e, portanto, não podemos permitir uma mini bicicleta em nosso estacionamento, pois ela é usada por nossos clientes 7 dias por semana. Então, quando ele conseguiu isso, ele foi para o quarto por meia hora, e quando ele saiu, ele disse: Tomei uma decisão. Eu realmente não quero uma mini bicicleta. E então a mãe disse: Sabe, quantas vezes eu fiz a mesma coisa? Eu pensei que realmente queria isso. Eu realmente quero isso, e então me pergunto, agora, o que eu faria com isso depois de consegui-lo? Agora, eu tenho isso agora, o que vou fazer com isso? E eu descobri, você sabe, eu realmente não quero isso de jeito nenhum. Bem, posso te contar? Tendo morado em um apartamento na cidade de Nova York por 14 anos. O último apartamento que tínhamos antes de nos mudarmos para cá, moramos quase 14 anos naquele apartamento. Era um apartamento de 7 quartos, um duplex. Eu não tinha ideia do lixo que armazenamos ao longo de 14 anos. Chamamos nossas cunhadas, isto é, as duas irmãs de Bill e a tia dela, e dissemos: Escolha todas essas coisas. Eles pegaram um terço de nossos móveis e disseram: Aí está, pegue o que puder. O que eles não levaram, ligamos para a igreja e dissemos: Mande sua van buscar para o seu brechó. Doamos um terço do que havíamos acumulado. Quando viemos para cá, me arrependi de não ter doado 50% ou talvez 2/3. Quando viemos para cá, não consegui encontrar lugares para meus livros. Distribuí mais de 400 livros que achei desnecessários. Eu os li, e isso fez parte do meu crescimento. À medida que um homem cresce neste mundo, ele passa de um Deus de tradição a um Deus de experiência, e então, isso fez parte do meu crescimento no Deus da tradição. E então eu ainda os mantive. Bem, talvez alguém possa usá-los agora, e então dei a um amigo meu que mora aqui bem mais de 400 livros, e dei mais uns 50 livros, e tudo isso, e ainda tenho muitos livros. Você cresce e supera, e todas essas coisas que guardamos e guardamos e guardamos por 14 anos, nós as acumulamos. Onde os guardamos, eu realmente não sei, e debaixo da cama, debaixo disto, todos os lugares. E finalmente chegou o dia da mudança. Por isso, para não sobrecarregar minha esposa, espero ir primeiro, que ela tenha o prazer de eliminar o que temos agora, porque eu não conseguiria encarar isso, sério, o pensamento de tudo o que você acumula. Estamos aqui há 10 anos no apartamento atual. E sabendo o que aconteceu depois de 14 anos, fico desesperado quando penso no que eventualmente deverá acontecer quando nos mudarmos, como todos temos que nos mudar neste mundo. Então, a mãe está perfeitamente certa, agora, em aprender aquela pequena lição que ela havia aprendido antes. Eu quero fulano de tal, mas se eu realmente o tivesse, onde estaria agora? Aí ela chega à conclusão, eu realmente não quero isso de jeito nenhum. Eles devem ter isso. Eu tenho uma cunhada, ela agora é viúva, pois meu irmão Lawrence morreu. Ela sempre deve ter o maior de tudo na família. Minha irmã, que poderia muito bem pagar qualquer coisa neste mundo, pois ela realmente é a mais rica de todas, porque todos os seus irmãos cuidam para que ela fique com tudo o que ela já fez, e eles investem para ela, mas ela tem um lindo colar de pérolas. Não. Esta irmã Ló precisava de um colar de pérolas maior, algo fantástico. Bem, agora chegamos aos pequenos brincos de diamante. Ela tinha que ter a maior coisa do mundo. Ela não iria até o próprio marido para furar as orelhas. Ela queria que eles fossem perfurados para poder carregar essas coisas grandes nas orelhas. Então ela foi até o irmão, que também era médico, e infelizmente ele fez o buraco muito baixo.
Essas coisas são tão grandes que vão puxar ela para cá, indicando. Agora, eles não podem ser os melhores diamantes do mundo, porque você não pode ter diamantes tão grandes e pagar apenas $8.000 por eles. Os 2 anéis custam $8.000. Bem, você não pode ter um diamante de $8.000 tão grande e ser um bom diamante. Ela não sabe disso, então agora ela não pode usá-los. Onde eles estão? Em um cofre. Mas ela tinha que ter a maior coisa do mundo. Se ela soubesse dessa história que meu amigo conhece esta noite, se eu os tivesse, onde estariam? Nos meus ouvidos? Sim, foi por isso que os comprei. Eles ficariam confortáveis? Ela nunca pensou nisso. Ela nunca pensou nessa coisa enorme puxando seu lóbulo, então ela tem as 2 pedras. Para que servem? Se eu fosse ela, eu os daria. Deus a quem quiser ter esse absurdo. Mas não, ou ela não pode se separar de nada. Isso eu sei. Agora, ela está viajando pelo mundo e todas as suas coisas estão armazenadas em Barbados. Mais prata do que você precisaria para abrir qualquer loja de prata. Mais conjuntos de pratos do que você precisaria para alimentar 100 pessoas sem pedir um prato emprestado. Ela precisava ter mais e mais. Então é isso que se consegue sem pensar, se eu tivesse, o que faria com isso? Vou lhe contar uma técnica simples e simples. Concentre toda a sua mente no que tenho lhe dito noite após noite sobre a graça que está vindo para você, o que significa que você vai acordar. Quando você acorda, você é dono do mundo. Você não tem uma casinha. O mundo é seu, pois o mundo é de Deus, e você é Deus quando acorda. Todo o vasto universo é do Senhor, e você é o Senhor. Você não pode separar a realidade que é o homem do Criador do universo. Você é um. Portanto, coloquem toda a sua esperança naquela graça que está chegando a vocês na revelação de Jesus Cristo dentro de vocês, pois Jesus Cristo está desperto em Deus. Então, quando ele desperta em você ou não como outro. Então todo o vasto mundo é seu, e você o vê através de olhos totalmente diferentes. Você vê tudo de forma diferente, uma beleza que ninguém, olhando apenas através de olhos mortais, poderia conceber. Então, quando você for para casa, tente se lembrar do que eu lhe contei, e quando você lê as Escrituras, tudo gira em torno de você. Então, quando você lê: Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és nosso oleiro, somos obra de tuas mãos. Lembre-se que estes 3 termos são intercambiáveis. Minha imaginação, o Pai e o Senhor são termos intercambiáveis. E agora irei até o oleiro, pois o oleiro, acabei de descobrir, é minha própria imaginação. Ficarei parado e agora, em minha própria imaginação, observarei. O que eu fiz neste dia? O que eu imaginei? E agora se o que imaginei neste dia está estragado, não é o que quero tornar real no meu mundo, não o descarte. Retrabalhe-o em outro recipiente, como lhe parecer bom fazer. Você não pode descartar ninguém ou apenas transforme-o em um recipiente totalmente diferente, conforme achar melhor fazer. E se alguém não aceitar, passe adiante. Está perfeitamente bem. Eventualmente eles acordarão, e quando acordam, são nossos irmãos. E esperaremos a eternidade, se demorar a eternidade, que todos voltem, pois estaremos incompletos se faltar um. E não pode faltar um, pois o Senhor é feito de todos nós. Ele não existe sem nós. Somos membros do corpo divino, todos nós, e compartilhamos dessa natureza divina, o mesmo poder criativo. E posso te contar. Quando você está vestido com aquela roupa da qual desistiu, onde quer que você vá, ela é perfeita, automaticamente perfeita. Você não precisa levantar um dedo para fazer isso.
É perfeito porque você está vestido com seu corpo glorificado. Então, esta noite você se concentra no que você realmente é e não se vira para a esquerda ou para a direita. Não queime incenso para nenhum Deus falso. Comunique-se com seu próprio coração em sua cama e depois fique em silêncio. Como seria se fosse verdade? Você pode responder isso? Se você puder responder isso, então o que foi dito naquela primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 15. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtivemos o pedido que lhe foi feito. Que promessa! Se soubermos que ele ouve, bem, não sei o que ouvi? Não sei o que acabei de fazer? Tudo bem, esse é aquele de quem se fala. Bem, posso realmente acreditar no que acabei de imaginar? Posso. Pois bem, agora devo saber se estou depositando minha confiança neste ser, que é minha própria imaginação, bem, então saberei que o obtive. Já foi feito. Agora espere por isso. E está feito. Como uma remessa. Tenho total confiança na chegada de uma remessa, caso a tenha encomendado, e então você pede e espera. Pode vir por frete lento, pode vir por expresso, pode vir por frete aéreo, e isso virá. A visão está amadurecendo. E se parece longo, então espere, pois é certo, e não será tarde. Abacuque 2 versículo 3. Agora, vamos entrar no silêncio.